Bem, a nossa primeira palestra de hoje, melhoramento genético da seleção natural à era da genômica, uma tecnologia em evolução. Será a palestrante Fernanda Varnieri Brito. Ela possui graduação em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um período de 1 ano na Universidade Guelph, no Canadá. É sócia fundadora da empresa Genesis Consultores Associados, onde trabalha desde 1991. Com os senhores, Fernanda Varnieri Brito. Alô. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, obrigada pela presença de todos nesse dia inóspito aqui da fronteira, né? Mas acho que todos estamos acostumados a isso aqui no Sul. E, me cabe então fazer a abertura, né, a primeira palestra de hoje, desse ciclo de palestras que vamos ouvir durante o dia. E o tema que eu escolhi, então, foi mostrar para vocês, a gente fazer um panorama temporal, né, do melhoramento genético, mas bem temporal mesmo, desde da pré-história, da domesticação dos bovinos e zebuínos. E a ideia, então, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Aqui. Então a gente vai falar então desse panorama temporal e vamos também chegar então nos avanços que nós temos atualmente, né, todos os avanços que nós passamos, e na sequência das palestras a gente vai poder então interpretar bem e verificar o quanto que esses avanços são importantes para a produtividade do nosso rebanho, né, e também então o consequente aumento de lucratividade. Vocês me permitam eu falar de inspiração, porque eu acho que tudo que a gente faz, né, tanto na arte como na ciência, em todos os campos da nossa vida, a gente precisa de inspiração. Então, muito se falou aqui nos discursos, né, o quanto que essa atividade, assim como outras atividades, requer dedicação, requer técnica, né? E acima de tudo requer inspiração, né? Então a gente, inspirado, a gente consegue criar, né? E consegue ir além, né? de algo simples, né? E consegue criar algo muito grandioso. E isso aconteceu desde a pré-história, né? Bom, então a gente vai começar assim falando de seleção natural, que é a base do processo. Então nós temos o apontador aqui. A luzinha? Ué, não precisa da luzinha então. Esse animal, então, aqui é o auroque, né? O auroque é o ancestral, tanto dos zebuínos como dos bovinos. Atualmente se acredita, então, nessa ancestralidade comum, né, dos bovinos e dos zebuínos, porém em diferentes origens, nós vamos falar sobre isso, né? Então a gente vai começar falando da seleção natural, né, que é a base de todo o processo. A seleção natural, então, como todos sabem, né, tem a origem, né, tem a teoria da origem das espécies, né, proposta por Darwin. Ela é baseada no valor adaptativo, né, o valor adaptativo dos animais. Então a gente sempre tem aquela premissa, aquela ideia, né, de que é o mais forte que sobrevive. Na verdade,
a base do processo da seleção natural é qual é o mais adaptado. O mais adaptado é o que sobrevive, é o que se desenvolve mais. Hoje mesmo aqui a gente já estava falando sobre essa questão de adaptação. Então, esse quesito de adaptação, de valor adaptativo, foi a base da seleção das espécies, a base da seleção natural, e ainda é um critério importante mesmo quando a gente passa para a seleção artificial na próxima etapa. Agora não está funcionando. Para passar os slides, por favor, aqui. Obrigada. Então, com a seleção natural e com o desenvolvimento das diferentes espécies, a gente chegou então num nível muito alto de diversidade, que é o legado então dessa seleção natural por milhares de anos, né? Então, o que nós temos é que essa diversidade, ela permite, né, que as espécies se adaptem às mudanças do ambiente ao longo do tempo. Então, nós temos assim um interesse em preservar essa diversidade, né, até os dias de hoje. E normalmente as entidades que se encarregam dessa conservação, dessa preservação, desse nível de diversidade são órgãos do governo, né, e entidades como a nossa Embrapa. Aqui eu achei uma imagem dos 40 anos do Senargem, mas na verdade é 2014, então ele está fazendo já 50 anos esse centro, né, de conservação da diversidade, que é da Embrapa, e ele consegue então manter, né, espécies, né, já em nível de extinção ou perigo de extinção, para que a gente possa então ter esse banco genético, né, de germoplasma que vai, digamos assim, dar suporte, poderá dar suporte no momento futuro em que se precise acessar genes que já não estariam mais nas populações atuais, né? E que se precise, num futuro, né, acessar determinados genes, né? Então, tem várias formas de conservação, uma delas é em próprios rebanhos mantidos. Aqui tem um exemplo, né, no Brasil, né, de alguns rebanhos, né, de diferentes espécies que são mantidos por esse centro, né? Então, a importância da gente pensar nessa diversidade, né? E é a base do melhoramento também, a diversidade. A gente ter diversidade mesmo nas espécies que estão sendo submetidas a forte pressão de seleção, a gente tem uma preocupação sempre de manter a diversidade para que a gente possa estar sempre acessando novas características e novos potenciais e não se perder, né, não, digamos assim, não ter mais uma possibilidade de ganhos. Passar o próximo. Bom, então na sequência da seleção natural, nós temos a seleção artificial, que é aquela que tem a interferência humana e que é voltada para a produção, né, para a produção de algum aspecto de interesse humano, né? Então nós temos que a seleção artificial é aquela que intervém, né, que o humano intervém e que ele tem um interesse, por exemplo, né, digamos assim, em produção de carne, em produção de leite, em produção de couro, né? E essa seleção artificial, ela já começa desde a época da domesticação, é a base da seleção artificial. A época em que os humanos pré-históricos, né, se tornaram menos nômades, né, a chamada revolução agrícola, né, da pré-história, no período neolítico, esse período é que já começa então a intervenção humana no melhoramento genético das espécies que eles tinham acesso naquela época, né? E aí então a questão então da origem, né, dessa domesticação, há mais ou menos 10 mil anos que ocorreu a domesticação dos bovinos. Se sabe que essa domesticação ela ocorreu numa região chamada de Crescente Fértil, que é essa região aqui. A próxima, por favor.
Essa região aqui, então, a região do Crescente Fértil, é a origem dos taurinos, né? É tida como origem dos taurinos. Hoje seria, então, na região do Iraque, da Síria, né? Da Turquia, uma parte da Turquia ali, na região da civilização da Mesopotâmia. Os zebuínos têm origem no Vale do Rio Indo, né? Que é aqui próximo da Índia, na Ásia, e essa diferente região de origem faz com que tenha, então, a questão da distinção entre zebuínos e taurinos, né? Então, mesmo o ancestral sendo o auroque, o ancestral comum, as pesquisas hoje mais avançadas, até na genômica auxilia, essas pesquisas, digamos assim, de pesquisa histórica, elas mostram que os taurinos e os zebuínos divergiram há cerca de 2 milhões de anos do mesmo ancestral, né? Só que sabe-se que possivelmente tivesse subespécies desse mesmo ancestral nessas regiões distintas. Então, essa região aqui dos taurinos, né, eles também, depois dessa domesticação, eles, junto com as migrações humanas, eles foram para a Europa, né? E aqui os zebuínos se espalharam pela Ásia, e depois eles também, mais tarde, né, já na Idade do Bronze, eles tiveram uma presença no norte da África, fazendo uma introgressão em espécies taurinas, né, no norte da África, mas isso mais recente. Então nós temos também um histórico de uma diversidade genética maior no zebuíno, hoje constatada também pelas pesquisas genômicas, uma diversidade maior, e os taurinos uma diversidade um pouco menor, ou seja, submetidos à seleção mais forte durante esses períodos de domesticação. Isso uma visão global, então, né, das regiões onde tem a domesticação, onde teve a domesticação dos zebuínos, ali na região da Ásia, e a domesticação dos taurinos, aqui no Oriente Próximo, né, do Crescente Fértil, que eles falaram, e subindo para a Europa, e também, no caso dos zebuínos, se espalhando pela Ásia, depois com presença na África. O próximo, por favor. Aqui uma linha do tempo, então, colocando assim em etapas, né, os períodos da pré-história, e pontuando então onde houve essa domesticação, né, que é no período neolítico, sendo que os zebuínos avançaram mais na domesticação para a Idade do Bronze, ali também teve essa presença também mais recente, essa migração um pouco mais recente do que taurinos para os zebuínos. Aqui, então, uma visão mais, digamos assim, ilustrada dessas épocas, né? Então, temos aí, por isso que a gente fala também em inspiração, né? O homem da pré-história também foi inspirado em descobrir o fogo, em descobrir que ele podia não mais ser nômade, né? E podia cultivar e podia criar os seus animais e obter os produtos que ele desejava, então, dessa criação. Então, isso vem desde a pré-história, né? Bom, daí surgiram, então, as raças, né? Com essa domesticação. Aos poucos, então, foram surgindo as diferentes raças de acordo com os diferentes interesses e regiões do mundo e épocas, né? Então, nós temos, então, que hoje é estimado que no mundo nós temos 1,4 bilhão de bovinos, né? Sendo 500 raças de bovinos, 800 raças, desculpe, né? 480 taurinas, né? E entre os séculos 18 e 19 é que surgiram os primeiros registros até de desempenho e registros genealógicos. Tinha um fazendeiro, um criador inglês,
que fazia os seus apontamentos já num processo de coletar o desempenho dos animais, isso já no final do século XVIII, início do século XIX, e ele emprestava, ele arrendava os touros para outros vizinhos, né? E quando nascia a progenie, ele pegava de volta os melhores touros que tinham a melhor progenie, ele pegava de volta para usar no seu rebanho. Então ele já tinha um conceito então de teste de progenie e também de anotações tanto de genealogia como desempenho. Com isso, a gente começa a pontuar os eventos importantes que ocorreram no mundo no melhoramento genético já nessa época mais recente, né? Então, tirando o histórico lá da seleção natural e seleção artificial, da domesticação dos animais, a gente vem a ter avanços muito rápidos e significativos nos últimos 3 séculos, né? Vamos dizer assim. Então, tem essa anotação, então, no século XVIII, entre o século XVIII e XIX, desse criador que já tinha esse interesse em coletar dados, né, de desempenho. Bom, e aí na sequência, século XIX, muito importante, né, a publicação da teoria de origem das espécies do Darwin, que revolucionou também todo o processo de entendimento, né, da origem dos seres vivos, né? E também os estudos de herança genética do Mendel, né? Então, aqueles experimentos que a gente aprende no colégio, né? Das ervilhas, né? Toda a questão da herança, né? A herança mendeliana, que a gente fala até hoje, né? A herança mendeliana, ele já começou, então, esses estudos do Mendel são bastante importantes, né? No século XX, temos, então, já um conceito mais... um pouco mais específico, mais detalhado, o conceito de gene, né? Por esses pesquisadores, Morgan e Janssen. E também começa a se delinear também a teoria da genética de populações, né? E o quanto que essa população, as populações, as diferentes populações, têm características genéticas, né? Em que há um equilíbrio, né, que é o chamado equilíbrio de Hardy-Weinberg, que pontuou então essas teorias populacionais, não só de indivíduos, né. A genética quantitativa veio então nessa sequência, né, na linha da estatística, né, esses pesquisadores Fisher, Haldane e Wright, eles usaram muito a estatística então para trabalhar com essas teorias, tanto da herança mendeliana como do aspecto da genética de populações. E ainda no século XX, né, temos o pesquisador J. Lush, que é considerado o pai do melhoramento genético moderno, porque ele já utilizava então na prática, né, esses conceitos todos para sugerir programas de melhoramento, utilizando todas essas ferramentas, essas teorias, né? E com bastante sucesso, então, nos ganhos, né? Nos ganhos genéticos, já começando a pensar na prática, né? Como que se aplicaria na prática. E assim continuou, né? Os avanços na área de estatística, só que ainda esses avanços, eles aguardavam, digamos assim, uma maneira de conseguir processar. E isso se deu com o advento da computação, do computador, que isso foi já no final do século XX, na década de 90, que foi possível então aplicar esses métodos que já vinham sendo estudados teoricamente antes. Temos também a descoberta da estrutura do DNA, e aí começa a ser um precursor para as questões mais biotecnológicas que vão combinar com a genômica, né? A estrutura do DNA parece tão pouco tempo, né? Mas ela foi descoberta no final do século XX, né? Na segunda metade do século XX, né? Por esses pesquisadores, o Watson Crick e a Rosalind Franklin, que propuseram essa estrutura do DNA, e com isso, com essa tecnologia, com esse estudo, com essa descoberta, e também com vários avanços na área de biotecnologia,
se chegou então aos projetos genoma tão propagandeados na época, no início dos anos 2000, né? O sequenciamento humano e o sequenciamento bovino. Não o suficiente, né, esse sequenciamento, né, de um indivíduo que foi... isso eu falo depois aqui no projeto Genoma. Não o suficiente a questão do sequenciamento de um único indivíduo, já se sabia que o importante era verificar as diferenças entre os indivíduos, porque com o estudo do DNA se chegou a conclusões que grande parte, né, do DNA é semelhante, né, ou idêntico, que são aquelas porções do DNA que são envolvidas nos processos vitais, né, muito provavelmente. Então, eles são semelhantes para vários indivíduos da mesma espécie ou mesmo de espécies diferentes. Então, não só sequenciar, mas sim estudar as regiões de diversidade, né? Então, que foi um projeto na sequência chamado de HapMap, mapeamento de haplótipos. Isso significa mapear diferenças genéticas, variações genéticas. Isso tudo que eu estou falando já indo para o advento da genômica. Nós vamos mostrar depois na prática como, digamos assim, se chega então nesse processo da genômica. E esse processo de seleção genômica, como fazemos hoje, foi uma proposta desse pesquisador e colaboradores, em que ele propôs que se a gente sequenciasse, se a gente genotipasse os animais, né, num painel com muitos marcadores genéticos, que a gente chama, que seriam localizações no genoma próximos de genes, a gente poderia utilizar esse mapeamento e comparar e correlacionar com os fenótipos, então se incorporar mais uma informação, que seria o valor de cada um desses marcadores e, portanto, se calcular, né, a famosa DEP genômica, né, e se fazer seleção genômica. Bom, aqui então a gente vai também resumir um histórico dos acontecimentos no Brasil. A Patrícia já deu algumas dicas, né? Então, no Brasil, nós temos ali a década de 70, né? Já começaram, então, os controles de desenvolvimento poderal na BCZ, nas associações. Isso também com base também nessa tese do Fries, que era uma tese que coletava dados e propunha, então, uma coleta sistemática, né, de dados e um controle de pesos e cálculo de médias simples, né, e de desvios de grupo contemporâneo. E com isso se criou o primeiro programa de melhoramento no Brasil, que foi o Promego, isso na década de 70. Depois, na década de 80, mais avanços nessa questão estatística, de modelos mistos, que a gente podia, então, comparar animais de diferentes rebanhos, que era um desafio, né? Compara só dentro do seu rebanho. Mas, até com o advento também das tecnologias de inseminação artificial, isso foi possível também, aliado à estatística e mais à inseminação artificial, a gente poder fazer avaliações entre rebanhos. Na década de 90, então, nós temos vários eventos, né? Temos a criação do GenSys, em 1991, temos também o Delta-G, que surgiu em 1990, como a Patrícia falou, o SEIP, né? A portaria do SEIP também foi na década de 90. Vocês estão enxergando as letras? Mais ou menos. Tá ruim, né? Não ficou muito bom, né, a letra. E nós temos também, então, vários programas na década de 90 sendo apresentados, sendo formados, como, além da conexão à Natura, né, o Delta-Gen e outros programas, né, vários programas, GeniPlus, da Embrapa. Nos anos 2000, nós temos, então, o uso das biotecnologias como IATF, inseminação artificial, mais assim, em alta escala, né, em grande escala, transferência de embriões, né, e FIV, né, fertilização in vitro.
Essas biotecnologias, então, elas têm digamos assim, um papel importante, né, para a gente poder disseminar o melhoramento, né. Temos também uma série de estudos na área quantitativa e na área de genômica, né, eu já insisto para fazer vários doutorados para a gente poder estar, digamos assim, atualizados, né, com relação a essa parte nova que foi a genômica, né. E a genômica no Canadá e nos Estados Unidos, ela foi apresentada ao público em 2008, né? 2008 foi apresentada a primeira vaca com DEP genômica, a vaca leiteira, né? E isso foi uma espécie de uma revolução, assim, porque isso apressou muito os testes de progênio, principalmente em gado de leite. Então, muito tempo, assim, um tempo com muito menos tempo a gente poderia ter, então, uma informação mais acurada, né, do que esperar um teste de progênie completo, né. Então, nós temos ali, em 2010, 2020, então, a utilização mais ampla da genômica nos programas de melhoramento, tá? Aqui, então, a gente coloca os personagens, né, que eu falei, que eu vinha falando, para a gente ter uma noção, ali, o Darwin, o Mendel, Morgan, o Lush, né, a Rosalind Franklin, o Axel Crick, e o Fries e o meu Wilson, né, o Fries aqui com os programas brasileiros e também, assim, como pioneiro até mundialmente, e o meu Wilson, que foi o que propôs a seleção genômica. Próximo, por favor. Bom, aí nós temos aqui falar um pouquinho mais desse advento da genômica, né, o mapeamento, né, o sequenciamento do genoma humano, sequenciamento do bovino, isso foi em 2000, 2001, 2002, né, os primeiros sequenciamentos, e se estenderam até 2006 com o mapeamento dos haplótipos, né. Nós temos então que a primeira animal, o animal que foi sequenciado e que foi publicado na revista Science foi uma fêmea Hereford, a Dominette. Então esse consórcio ele foi um consórcio de 25 países, 300 pesquisadores e teve a participação de brasileiros também, 19 brasileiros. E mapeou, então, esse genoma, né? Então, a estimativa de 3 bilhões de pares de bases, né? 3 milhões de SNPs, que seriam aquelas pares de bases que apresentam diversidade, que são as que nos interessam para a seleção. E 22 mil genes, são aquelas áreas codificantes, né? Então, 6 anos durou esse processo ao custo de em torno de 54 milhões de dólares. Então, assim, essas questões assim, foram bastante revolucionárias nesse sentido da pesquisa, né? E depois de poder aplicar na prática. Esse seria o projeto, na sequência dos projetos de sequenciamento humano e bovino, os diaplóticos, que seriam a comparação entre mais de um sequenciamento e a verificação das áreas onde tinha diversidade, onde tem diversidade. Bom, aqui eu mostro um gráfico da diminuição do custo do sequenciamento. Eu encontrei só do sequenciamento, mas ele se aplica também para os diversos painéis que se seguiram, sendo comercializados, painéis hoje que a gente já conhece, né, os painéis densos de 100 mil marcadores, 50 mil marcadores e até de 700 mil marcadores, né? Mas a gente pode ter uma ideia pela diminuição do custo do sequenciamento e a gente imagina, então, esse mesmo gráfico para o custo dos painéis. Então, teve uma queda muito grande devido digamos assim, aos processos sendo melhor elaborados, né? Então, o que custava, por exemplo, um sequenciamento custava 100 milhões
de dólares caiu para $1.000, né? A gente até vê notícias, né? Eu acho que alguém já pode ter ouvido alguma notícia relacionada a humanos, né? Que a pessoa pode comprar o seu sequenciamento e saber toda o seu DNA por $1.000, né? Então, hoje digamos assim, um painel para sequenciar 100 mil marcadores, por exemplo, que a gente usa na genômica, custa em torno de R$100 para menos. Já está caindo para menos de R$100, né? O que antes custava muito mais, era inviável. Então, esse aqui eu estou apresentando um painel aí um pouco mais antiguinho, né? Esse painel foi um dos primeiros que surgiram, mas só para vocês terem uma ideia, né? Também, assim, a minha proposta aqui é vocês terem uma ideia do que representa, do como funciona, e a gente já vai ali para mostrar a prática, né? Então, essa proposta de seleção genômica, como eu já falei, né, foi por esse pesquisador da Noruega, e digamos assim, o painel teria esse jeito, né? Como se fosse um chip, né? Então, isso tudo vai para o laboratório e depois é processado. A gente vai ver um pouquinho aqui. Então, a gente vai passar a falar para vocês, então, na prática, como funciona todo esse processo, incluindo a genômica. Então, nós temos várias fases de coleta dos dados, desde a reprodução, passando pelo nascimento, desmame sobre ano. Então, é uma tarefa bastante meticulosa dos criadores, né, participantes dos programas, de cada fase dessas ter toda a informação muito bem coletada, muito bem registrada, né? Então, esses são basicamente as informações que se precisa, né? O tipo de serviço que a vaca teve acesso, qual é a identificação do touro, a data, a monta natural, o período de monta, né? E assim por diante. No nascimento, muito importante a questão do nascimento, a data exata do nascimento, a recorrida de campo diária, né, na época de nascimento, a anotação do peso e do auxílio ao parto, data, e já então o aspecto da formação do grupo contemporâneo, né, dos grupos de manejo. Esses grupos, então, eles vão ser formados ali no nascimento. Esses animais, então, na época do desmame, então, eles vão ser coletados as informações de pesagens, de scores visuais, né, de conformação, precocidade, musculatura e tamanho, as questões funcionais também de prepúcio, o pelame, que é a questão de adaptação, e pigmentação ocular. Então, essas características, elas são também medidas e observadas e anotadas no sobreano. Então, são duas fases ali de anotação de medidas produtivas na vida do animal. Então, aqui vou mostrar algumas ilustrações, a inseminação artificial, o controle das vacas, né, quando estão com um lote de reprodutor múltiplos ou monta controlada única, né. Temos aí o nascimento, todo o cuidado que se tem que ter com o nascimento, com a anotação de quem é a mãe, a tatuagem do animal, e as medidas, então, de peso ao nascer e de auxílio ao parto. Aqui, então, a avaliação de mangueira, né? A avaliação de todos os animais passam na mangueira, tem um jejum de 12 a 14 horas e os animais são pesados, são observados com relação a scores de conformação, de musculatura, de precocidade de acabamento, todos esses dados anotados. Também se faz a coleta da contagem de carrapato, vai ter uma palestra disso, né, especificamente do projeto de carrapato, também vou falar um pouquinho mais. E também se faz essa coleta na época do sobreano, né, mas quando tem a infestação do carrapato. E período escrotal. Bom, aí entra então vamos dizer que uma característica nova, como se fosse, né, que seria a coleta da amostra que vai para o laboratório. Então, hoje está se coletando pelo dos animais, da cola. Pelo da cola poderia ser outras formas de coleta, mas o pelo é o mais prático. Então, é coletado, na verdade, pode ser coletado em qualquer momento, né? Só que para uma praticidade dentro do processo de seleção, ele é coletado normalmente depois do desmame, na época do sobreano. Então, ele passa aqui por um laboratório, aqui vai ter o pessoal aí da Neogen conversando com vocês também, né? E tem todo um procedimento, só para ilustrar, para a gente ver que
que tem todo um procedimento de laboratório envolvido, mas que foi muito, teve muitos avanços e chegou ao ponto de ter uma máquina do tamanho de um forno de micro-ondas, né, processando esses dados, né. Hoje até também não sei como é que está exatamente dentro do laboratório, também o Wexley pode falar melhor, né, Wexley? Mas enfim, é um procedimento protocolar de laboratório, e depois que isso é feito, né, nós recebemos então a próxima, por favor. Bom, então o resultado do laboratório vem na forma de arquivos. Eu sei que é um monte de letrinha, é um monte de coisa diferente, mas para vocês entenderem, vem um arquivo com letras e números, né? E a gente processa isso. De novo, a gente transforma o que era biológico numa questão numérica, né? E depois disso, então, a gente junta com o próximo, por favor. A gente incorpora, faz todo o tratamento ali daquele arquivo, né? Vê qualidade da informação, uma série de programas iniciais e junta com o banco de dados que a gente já vinha trabalhando, né? O banco de fenótipos, e processa, junta tudo isso numa análise computacional. E depois desse processo finalizado, vai para o site, os resultados, a próxima, por favor. Vai para o nosso site, onde o produtor tem um login e senha para acessar suas informações. Tem também a consulta pública para quem necessita também consultar. Isso está disponível também para o público em geral, se tem a identificação de um animal específico, de um animal que está numa central, por exemplo, né? Mas assim, no procedimento dos conectados, né, da conexão, cada produtor então tem acesso a essas informações para poder fazer a seleção, né? Então as informações elas são tabuladas aqui. O próximo, por favor, isso. Então nós temos assim várias informações, várias características, vários índices, né? E o produtor ele está treinado, está apto a interpretar todos esses números e poder fazer a sua seleção. Como que é feita a seleção, né? Na desmama já há um descarte, né? Já há uma pré-seleção por questão de manejo se necessário. Não é obrigatório, para os melhoristas é melhor que não haja, mas como nós não somos melhoristas só na teoria, somos na prática também, a gente sabe que há uma questão toda de manejo que é necessário. Só que não finaliza aí no desmame. Então, uma percentagem é descartada, os piores, né, os negativos, os DECA 6, 7, 8, 9, 10. No caso de fêmeas, já pode também descartar as DECA 10, né? E no sobre-ano, então, na nova avaliação, aí sim também tem mais algum descarte, e aí acaba-se ficando, então, no final das contas, com cerca de 20 a 25% dos machos, né? 20 a 25% dos machos. As fêmeas para reposição também podem ser as 30% melhores, né? Para repor no rebanho. E assim que se processa a seleção com base nos valores genômicos e genéticos, né? Nem todo animal tem valor genômico, porque ainda tem um custo para isso, né? Então não é a população inteira genotipada, mas nós temos um foco aí de que todo animal superior tem a genômica também, né? Próximo, por favor. Bom, então depois desse processo de sobre-ano, abre a safra, então, dos animais SAPE, que a gente chama, né? Que são os animais nessa faixa de 20 a 25% superiores, né? O Ministério, ele aceita de até 40% no máximo, desde que a tendência genética justifique os aumentos. Mas como a gente tem vários critérios também, além das DEPs, também outros critérios também desclassificantes, né, critérios funcionais de importância econômica também, acaba que a gente fica nesses em torno de 20%, 20 e poucos por cento, né, de pressão de seleção, o que já é muito bom e proporciona os animais que vão ser ofertados, né, nos diferentes remates agora da primavera
e também utilizados nos rebanhos, nos próprios rebanhos dos produtores desses touros. Então essa é a cara do SEIP, né? E o melhor dos melhores desses touros, dessa safra, cerca de menos de 1%, são escolhidos como touros jovens. Esses até são os touros jovens do ano passado, né? Foram escolhidos 5, entre uma população, são 10 mil desmamados, 5 mil machos. 5 mil machos nascidos e desmamados, foram escolhidos 5 de 5 mil, né? Para touro jovem, ou seja, o que é o programa de touro jovem? É coleta de sêmen, eles vão para a central, vão para a Progem, é coletado e distribuído para a própria conexão para se fazer, então, de imediato, um teste de progênie desses touros jovens. E hoje já esses touros jovens já têm a genômica, eles já nascem, assim, eles já têm assim, uma avaliação já com uma acurácia mais alta, podendo assim, o produtor usar em uma quantidade um pouco maior, né, pelo risco ser menor. É isso que nós vamos ver também nessa questão da genômica. Certo. Além da geração de SEIPs, que é agora, também estamos entrando na época da publicação dos sumários de touros, né? Os touros que tiveram filhos, né, os touros ativos dos últimos 4 anos, que tiveram filhos nos últimos 4 anos, é publicado e tem acesso pelo site, né, acesso público. Aqui eu estou mostrando os que o GNCIS publica em seu site, o Aliança Nelore, Conexão Delta GL Folibrafor e Natura Angus e Brangus. Então também isso acontece em agosto no máximo, né? Julho, agosto já tem a publicação no site e todos podem acessar para fazer as suas escolhas, né? De animais que possam ter sêmen à disposição. O programa genômico da Conexão, ele começou já em 2010 com um convênio com a Embrapa, né? Um convênio de cooperação tecnológica visando um estudo e seleção para carrapato e características de adaptação. Muita ênfase no carrapato. A Conexão já tinha um banco de dados de coleta de carrapato, esse banco foi aproveitado, foi estudado, e nesse projeto, então, se genotipou cerca de 5 mil animais ao todo, de 2012 a 2017, isso pelo projeto, né, puxado pelo projeto, e em 2018 até 2023, até hoje, a Conexão, com o seu próprio, digamos, desembolso, né, já fora do projeto, já genotipou em torno de 5 mil animais. Né, já atingiu essa marca também de mais 5 mil animais. Temos, então, uma população genotipada em torno de 10 mil animais. O convênio de cooperação tecnológica segue, né, continua com a Embrapa, GNCIS, Embrapa, Conexão, disponibilizando ao produtor, né, a DEP genômica com base na população de treinamento da Conexão, que são esses em torno de 9 mil, 10 mil animais. Né? E, então, qualquer produtor pode, digamos assim, solicitar esse serviço ou pela Embrapa ou pelo GNCIS, tem as taxas de acesso tecnológico e tudo mais, além do custo da genotipagem, que é por conta do laboratório. Quais são as vantagens, então, da genômica, né? Tem várias vantagens, né? A gente pontua algumas delas mais populares, que as pessoas já começaram também a se dar conta na prática, né? À medida que a gente tem uma análise genômica, a gente tem a possibilidade de determinar a paternidade do animal, quando ele é filho de reprodutores múltiplos. Claro que desde que os integrantes do reprodutor múltiplo estejam na base dos genótipos. Isso faz com que um animal que tenha um índice médio, né, médio superior, quando ele tem a paternidade conhecida, e claro, como esses grupos de reprodutores múltiplos normalmente são formados por touros superiores da propriedade, né, então ele tem um salto no índice estimado. Então ele pode subir vários pontos do índice por ter a paternidade conhecida. Então, é uma maneira, então, do produtor poder ter o seu manejo com o reprodutor múltiplo, né? Um pouco menos de inseminação, né? Ele não consegue inseminar todo o rebanho, mas de
de posse da genômica dessa tecnologia, ele pode determinar a paternidade, então, desses filhos de reprodutor múltiplo e então poder ser estimado de forma plena. O principal ganho da genômica é o aumento da acurácia, né? E o aumento da acurácia significa o quê, né? Significa que um animal jovem, né, ou até quando nasce, ele já pode ter já um valor estimado com base na população de treinamento, ou então, quando ele tem, digamos assim, um animal jovem normalmente tem uma acurácia de 40%, 45%, já com a população de treinamento do tipo que a conexão já atingiu, ele já consegue ter uma acurácia em torno de 60%, podendo aumentar um pouquinho dos 60%. Depois o Ian vai comentar como é que está a população de treinamento do zebu, né, no Delta Gen. E aí é uma população muito grande e eles já estão atingindo a acurácia de 75%, o que significa um animal jovem como se tivesse um teste de progênie de 20 filhos. Isso para escolha e para assertividade assim, tem um impacto muito grande, né? Muito grande. Isso é fácil de fazer alguma conta com relação assim, a quanto que a gente vai, digamos assim, ganhar em acelerar todo o processo, né? E ter uma resposta à seleção muito mais acelerada. Aqui nós apresentamos com mais detalhes essa população de referência, de treinamento da conexão. Então, o importante aqui é ter um entendimento de que a genômica sozinha, né, só genotipar um animal não é suficiente. Ela vem acompanhada de uma população de treinamento. Enquanto a gente não tem uma quantidade, no mínimo, desse tamanho de genótipos numa base que tem animais com fenótipos, a gente não tem a seleção genômica. A gente só tem quando se tem uma população de treinamento. É como se fosse uma inteligência artificial. É o mesmo conceito, né? A gente ouve falar bastante da inteligência artificial, que tem os aprendizados de máquina, que chamam, né? Os sistemas de aprendizado. Nada mais é do que a gente treinar, né? Um genótipo com base numa população de fenótipos, né? Então, depois que a gente treinou, que a gente estimou o valor de cada marcador com base nessa população prévia aqui, é que a gente vai poder, então, extrapolar e pegar um animal que não tem fenótipo e genotipar esse animal e aí obter um valor para ele, né? Com uma acurácia aí, partindo de 30%, 40% mesmo, ele não tendo fenótipo, tá? Esse entendimento é bastante importante. Outras vantagens, né, da genômica, né? A gente tem o intervalo de gerações diminuído, por quê? Porque a gente tem maior segurança de usar touros jovens, então a média dos pais fica sendo menor, porque a gente tem mais touros jovens sendo usados, né? Então, isso aí tudo diminui o intervalo de geração, aumentando a resposta à seleção. Né? A gente aumenta a resposta à seleção por causa dessa diminuição do intervalo de geração. Outra vantagem da genômica, as características de difícil medição, né? São características assim, como contagem de carrapato, como medidas de frigorífico, como eficiência alimentar, são características que no momento que tiver um esforço para montar uma equação de predição, depois a gente tem um ganho por ter uma DEP mesmo sem ter a medida da característica. Então assim, já finalizando, já tentando finalizar aqui, né, o foco, né, então, de um bom programa de melhoramento, né, como a conexão faz, né, o foco na seleção, né, não só então ter a tecnologia toda, mas sim efetuar todo esse processo de seleção, né, a base de dados, né, quantidade e qualidade, a Patrícia falou também no início, né, as boas predições elas dependem disso, qualidade e quantidade de dados. A questão, então, da maior qualidade do produto, tecnologia. A letra está péssima, desculpe, viu? Não imaginava que ia ficar assim. Tecnologia, né? Promove o aumento da produtividade, maior qualidade do produto, maior velocidade de ganhos, né? Então, em última análise, maior produtividade. Sempre a tecnologia vai trazer isso, né? A próxima, por favor.
Então nós temos aqui também rapidamente os ganhos da conexão ao longo desses 30 anos, né? Eu não botei todos os anos aqui, mas os últimos 10 anos, né? Nós temos assim um ganho muito significativo, muito consistente, né? Muito consistente. Também outra maneira de mostrar os ganhos é através dos gráficos das vacas dos diferentes rebanhos. Eu peguei alguns aqui. Então, assim, a percentagem de vacas DECA 1, 2 e 3, né, muito maior do que percentagem de vacas DECA 10, né? Então, isso é bem importante mostrar essa evolução de um rebanho que já está fazendo a seleção por um tempo, como que fica no final, né? Então, o foco, então, também na questão, assim, do treinamento, da dedicação, né? Isso tudo são características bastante importantes digamos assim, imprescindíveis, né, para se ter sucesso e lucratividade, né? E de novo eu coloco a questão da inspiração, né, como a base de todo esse processo. Sem inspiração a gente não tem essa motivação de fazer todo esse trabalho que é extremamente, digamos assim, que tem bastante investimento de pessoas e de dinheiro também, para então obter esse resultado, essa resposta, esse lucro. Então a gente obtém uma satisfação e ao mesmo tempo que, como consequência, nós temos um aumento da lucratividade. Então, basicamente, esse era o meu recado. Aqui estão os integrantes então, da conexão. E agradeço então a todos, peço desculpas pela letra ali que não ficou muito boa. E na sequência, então, o pessoal vai seguir falando mais dos resultados e dos ganhos utilizando essa tecnologia que hoje a conexão utiliza. Convidamos Obrigada. o moderador Fred Gonzalez a fazer uma motivação. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e parabenizar a doutora Fernanda Brito pela sua excelente explanação, onde conseguiu trazer para aqui para este importante evento, desde lá o início do ancestral dos bovinos, o auroque, até a realidade que hoje nós trabalhamos com genômica. E o mais importante, enquanto tu palestrava, Fernanda, eu pensava como é maravilhosa a ciência, né? Uma coisa, a genômica, que até faz alguns anos atrás parecia uma coisa mágica, uma coisa futurista, hoje nós temos uma ferramenta aqui dentro da conexão Delta G, dentro das raças Hereford e Braford, e os produtores rurais que têm interesse têm essa tecnologia hoje, uma tecnologia que tem o pé no barro, como nós falávamos lá na Fazenda Montenegro, né, que idealizou ali o Dr. Fries. E eu gostaria, Fernanda, que o público presente aproveite este momento, aproveitem os palestrantes que são de alto escalo, para que façam suas contribuições, aproveitem, perguntem, porque é uma oportunidade única e maravilhosa de ter esta equipe de cientistas dentro da área do melhoramento genético. Então, por favor, se alguém tiver uma pergunta, temos 10 minutos para discutir e responder essas perguntas aqui com a nossa palestrante. E enquanto vocês vão pensando sobre as suas perguntas, eu gostaria de aproveitar o momento e fazer uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, o que a Gensis, o que tu enxerga nas próximas décadas? Hoje a genômica é o presente, era futuro até faz pouco tempo atrás. Hoje, o que tu vislumbra daqui para frente em termos de tecnologia? É um pouco difícil assim vislumbrar algo mais inovador, né, do que a genômica, mas eu vejo vários passos ainda ligados a essa tecnologia, né? Passos ligados também junto com a tecnologia da informação, a gente poder, digamos assim, reunir e trabalhar com esses dados de maneira mais rápida, mais otimizada, mais ainda do que já é. E as pesquisas com a genômica, ela traz luz a muitas questões que ainda estão sendo estudadas, assinaturas de seleção, estudos, né, de históricos, né, das raças equinas e taurinas. Isso tudo ainda está, digamos, sendo estudado, né? Então isso vai ainda avançar bastante, né?
dentro dessa área da genômica. Tem bastante campo ainda para avançar, né, em termos de chegar mais perto ainda dos genes, né, também, né, e da gente, e tecnologias assim, que apliquem, né, tecnologias estatísticas e de informação, né, que apliquem essa tecnologia e o custo que também diminua mais ainda, para que a gente possa ter em massa, né, em massa essa questão como rotina, né, para que esse custo ainda decline mais pelo aumento da procura, muito possivelmente. Alô? 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 Pode ser? Posso fazer pergunta? Sim, claro. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabéns, Fernando, pela exposição, pela didática, pela qualidade da tua exposição. Sem dúvida alguma, tu é uma pessoa diferenciada dentro da seleção e melhoramento genético do Rio Grande do Sul e do Brasil. Bom, a pergunta é a seguinte, não é a pergunta, você que esclarecesse que a seleção genômica não elimina vamos dizer assim, a medição dos dados, das informações, não elimina. Então o pessoal acha que, tem a seleção genômica, não preciso mais fazer pesar, não preciso fazer mais avaliação de carrapato, avaliação disso, daquilo. Gostaria que tu colocasse isso bem claro. Sim, obrigada, Walter. Sim, eu até tentei falar ali mais rapidamente, né, nesse aspecto, mas é muito importante, né, porque além da quantidade dessas medidas fenotípicas junto com a genômica para criar aquela equação de predição, população de treinamento, também a arquitetura genética das populações vai mudando, né? Então, à medida que o tempo passa, a gente vai selecionando o gado e os genes eles vão, digamos assim, concentrando, tendo uma frequência maior de um gene ou de outro. Então, aquela população de treinamento mais antiga, ela passa a ter uma interferência menor, né? Isso muito aos poucos, claro, né? Então, não só a quantidade de dados é necessária, mas uma atualização de dados constante, né? Então, sempre vai haver isso, né? Digamos assim, o criador que quer usufruir dessa tecnologia e ele não é o produtor da tecnologia, ele pode usufruir, né? Ele vai pagar por isso, né? Vai pagar um acesso tecnológico, ele vai pagar por esse produto, né? Mas quem desenvolve a tecnologia, quem vende essa genética, que são os criadores dos grupos que fazem melhoramento, é imprescindível e eles estão sempre, digamos assim, focados nisso, sendo treinados para isso, de que a coleta da medida do fenótipo é constante e não vai desaparecer, né? Isso dá para vislumbrar que esse aspecto da coleta de dados é muito difícil, até pela característica das características de interesse econômico. Elas são regidas por muitos genes, então já se fez muitos estudos para tentar achar um gene importante para a qualidade de carne, um gene só, por exemplo, né? E não se encontrou, né? E assim para várias outras características, não se encontra um gene de efeito muito importante, sim vários genes que somados os efeitos é que dá o valor genético do animal. Então, isso é uma questão bastante importante de se ter em mente daqueles grupos que estão fazendo a genética, que estão produzindo a genética, que tem que coletar fenótipo, continuar coletando fenótipo. Obrigado. Pessoal, alguém mais tem interesse de aproveitar o momento? Temos alguns minutinhos. Eu, aqui, Fernando. Em primeiro lugar, parabéns pela excelente palestra também. Fizeste uma abordagem muito boa, excelente aí da linha do tempo, aí, explicando as coisas. E, na verdade, é mais um comentário, mais ou menos na linha do que o Walter José falou, né? E, certo dia, eu e tu conversávamos sobre a genômica, e eu lembro que a gente comentou que a genômica não é uma revolução, mas é uma evolução, né? E muita gente pensa exatamente isso que o Walter José falou, que, bom, agora com a genômica nós não vamos precisar medir mais nada, não vamos precisar mais avaliar, não vamos precisar mais nada. E eu queria que tu também dissertasse um pouquinho sobre isso daí, né? Por exemplo, um criador que quer
genotipar um lote de vacas ou de animais, sei lá, para ter uma estimativa de valor genético. Qual é a acurácia dessa informação só com o genoma, né? Sem o fenótipo. E a gente sabe que o fenótipo não precisa necessariamente do genótipo, mas o genótipo precisa do fenótipo, né? Isso, Bernardo. Então, indo um pouquinho mais além, nessa mesma linha, né, a gente tem que estar atento, então, à acurácia, né? É claro que o fato da gente poder estimar um valor genômico para um animal que não teve o fenótipo, né, seja um touro que não tem filhos naquela população, né, ou um animal que é jovem e não tem filhos ainda e não tem o fenótipo, ele vai nos dar uma acurácia proporcional àquela equação de predição, né, àquela população de treinamento. Então, hoje, a gente tem acurácias em torno de, às vezes, 30, 35, ela é menor, essa população de predição, ela ainda é menor do que se a gente tivesse só o fenótipo. Aquele animal jovem que a gente tem o fenótipo medido, tem o pai, tem a mãe, tem toda a população lá de parentesco, né? Mas só tem o fenótipo, não tem filhos ainda. O animal, nesse caso, que não tem o genótipo, é como tu falou, ele não tem o genótipo, ele tem o fenótipo e está inserido no grupo da base de dados, ele tem em torno de quase 50% de acurácia, 47, 46, né? E um só genotipado, ele vai ter um pouco menos do que isso com esse tipo de população de treinamento. Que a gente não pode nem negligenciar que é pouco, mas para a genômica tudo tem que ser muito grande, né? Então, existe um investimento. É muito importante que o cliente da conexão, aquele que está interessado em comprar a genética, saiba que tem todo um investimento por trás disso, né? Mas que ele vai ter um ganho sim, né? E é melhor, claro que é melhor ter esse dado com acurácia de 30% do que não ter nada. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante pontuar, é muito melhor. Só que claro que ele não vai poder usar em massa na população um animal com uma acurácia de 30, né? Mas ele já vai ter uma informação importante, aquele comprador de genética, né? Então, não havendo mais perguntas, mais uma pergunta aqui, por favor. Duas. E, Fernando, eu queria que tu falasse um pouquinho da possibilidade que a genômica nos trouxe também de genotipar reprodutores, touros com origem em outros países, coisa que ainda não tem avaliação aqui nos bancos de dados, que eu acho que é de muita utilidade para nós na seleção. Muito bem lembrado, Suzana. Então, o que acontece, né? Eu falei também em diversidade, né? A gente tem que muitas vezes deixar uma população mais aberta, trazer touro de fora, não usar só os touros daquela população, apesar de bem avaliados, né? Só que no momento que a gente traz um touro de fora, a gente tem uma avaliação numa população muito diferente da nossa, né? Muitas vezes touros importados, por exemplo, né? Então, a genotipagem traz sim esse aspecto de que genotipo touro, e hoje as centrais, tem muita gente das centrais aqui, elas estão muito focadas sim em genotipar sua bateria de touros, porque esse touro vai ter uma avaliação com base na população que a gente tem interesse, na nossa população, no caso, se for a conexão a usar aquele touro, né? Em vez de usar no escuro ou numa população muito diferente, se genotipa e vê como é que está em relação à sua população. É muito importante, é um ganho extraordinário. Mesmo que a acurácia, que eu estava comentando com a acurácia, seja em torno de 30, pelo menos é uma direção do que não tem nenhuma direção, né? Então é muito importante. Acho que as centrais, além de genotiparem, submetam os programas de avaliação para a gente, os criadores, terem essa informação, né, na hora da escolha dos reprodutores, né? Exatamente. Esse acesso ele é possível através desse convênio, né, com a Embrapa, ou essa possibilidade que a conexão abriu juntamente com a Embrapa, de oferecer esse serviço, né? Cada grupo tem a sua prerrogativa, se vai oferecer esse serviço ou não vai. Depois o Ian pode falar um pouco também sobre isso com a questão do zebuíno, né?
daquele grupo que investiu na genômica está oferecendo esse serviço ou para a central ou para um criador em específico, né? Aí é a questão da dinâmica, né, do negócio, mas todo mundo sai ganhando, certamente todo mundo sai ganhando. Doutora Fernanda, parabéns pela apresentação. Queria só um comentário breve seu sobre o impacto dos touros jovens dentro das fêmeas. Se você tem esse número atualizado, eu já vi em eventos anteriores você comentando, da proporção de fêmeas ou de machos, né, jovens, que são filhos de touros jovens, né, que tem genômica já envolvida, que você conseguiu predizer melhor esse animal, e consequentemente você tem uma geração de fêmeas, filhas de touros jovens também. Então você tem mais ou menos um valor de quanto representa hoje dentro do universo da conexão, quanto tem de filhas ou filhos de touros jovens? Assim, eu não tenho o número aqui para te dizer de cabeça, né? Mas assim, cada vez mais o uso do touro jovem tá sendo preconizado e utilizado na prática, na conexão. Assim, todos os anos tem um número muito grande de uso dos touros jovens. Com a genômica isso aumentou, né? No sumário a gente pode ver, assim, não em fêmeas então, né? E a questão da permanência dos touros jovens, do quanto que no sumário aparecem touros jovens na ponta, né? E mais rapidamente, né? Porque eles são testados mais rapidamente com uma maior acurácia. Então eles confirmam mais, né? Então, enquanto que antes a gente tinha alguns touros jovens que não confirmavam muito, que isso é da genética da população, de populações, a genética de populações nos preconiza o seguinte: a gente acerta, na média a gente acerta, não tem como errar, acerta. Só que o indivíduo por si só, um ou outro, né, ele pode cair, né, depois que ele tem a progenie e não confirmar, né? Mas os outros 4 confirmam, um não confirma, vamos supor, né? Mas o que tem aparecido, né, o que tem melhorado é que uma porcentagem muito maior tem confirmado as débitos de touro jovem por conta da genômica. Só que como a genômica também, de uma certa forma, são poucos anos até, né, de uso mais massivo da genômica, a gente ainda nem tem todo o resultado potencial que pode vir a ter. É muita coisa que pode vir a ter. Também eu falo que o Ian vai comentar com vocês, né? Como o zebu tem uma população muito maior, né? Mais criadores e rebanhos muito maiores, o processo foi até mais rápido, né? Tem uma população tremenda ali de treinamento, e ele vai poder mostrar resultados, o Vanderlei também, mas com números, assim, para a gente ver o quanto que proporciona de ganhos, né? Diretos e indiretos. Doutora Fernanda, agradecemos pela sua vinda, por todos os conceitos apresentados e por enriquecer o nosso evento. Em nome da Conexão Delta G e do evento Pampa em Evolução, gostaríamos de te entregar uma lembrancinha aqui da região com produtos da região, como vinhos, azeites e mel. Muito obrigado.